O milionário frio não se apaixonava há 30 anos, até agora. Sua nova empregada entrou apenas para limpar, mas bagunçou seu coração. Ela era simples, mas despertou algo que ele jurou enterrar para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. No 40º andar do edifício Atenas, Ricardo Montenegro observava a cidade através das janelas, espelhadas de sua cobertura. O relógio marcava exatamente 6h30 da manhã, como todos os dias nos últimos 30 anos. A precisão era sua marca registrada, assim como o terno impecavelmente alinhado e os sapatos sempre lustrosos. À sua frente, a metrópole despertava num balé sincronizado de luzes e sombras, tão previsível quanto sua própria existência. O café estava servido na mesa lateral, a temperatura precisamente controlada a 70 graus Celsius. Nenhum grau a mais, nenhum a menos. A governanta anterior havia aprendido isso da maneira difícil, sendo dispensada após 3 advertências por pequenos deslizes. Montenegro não tolerava erros, muito menos improvisos. Sua vida era uma sinfonia meticulosamente orquestrada, onde cada nota deveria soar exatamente como planejado. O jornal do dia repousava ao lado da xícara, dobrado em ângulos perfeitos. As manchetes destacavam mais um sucesso de sua rede hoteleira. Grupo Montenegro anuncia expansão internacional com novo resort em Dubai. Era seu 10º empreendimento no exterior, todos igualmente bem-sucedidos, todos seguindo o mesmo padrão rigoroso de excelência que ele próprio estabelecera. Enquanto sorvia o café, seu olhar vagou involuntariamente para a gaveta inferior de sua escrivaninha. Lá, trancada sob 3 chaves diferentes, jazia a única imperfeição em sua vida perfeitamente calculada. Um convite de casamento amarelado pelo tempo, datado de 3 décadas atrás. O papel que nunca chegou a ser distribuído, a cerimônia, que nunca aconteceu, o sim que se transformou em um silêncio ensurdecedor. O interfone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Santos, seu assistente pessoal há 2 décadas. Senhor Montenegro, houve uma alteração no quadro de funcionários. A nova governanta começará hoje. A xícara parou a meio caminho dos lábios. Como assim, nova governanta? Não autorizei nenhuma contratação. Foi uma decisão do departamento administrativo, senhor. A anterior pediu desligamento imediato por motivos pessoais, e esta já estava no banco de dados, aprovada em todos os processos seletivos anteriores. Montenegro sentiu o controle escorrendo por entre seus dedos como água. Detestava surpresas, especialmente aquelas que invadiam seu espaço pessoal. Seu apartamento era seu santuário, meticulosamente organizado para funcionar como um relógio suíço. Nome? Perguntou sua voz gélida cortando o ar. Helena Silveira, senhor. 42 anos. Referências impecáveis. Mande-a subir, agora. Exatos 3 minutos depois, a campainha soou. Montenegro ajustou a gravata bordô, seu ritual particular antes de qualquer confronto, e caminhou até a porta. Ao abri-la, preparou-se para encontrar mais uma funcionária intimidada, daquelas que tremiam só de ouvir seus passos. Mas o que viu o fez hesitar por uma fração de segundo. Diante dele estava uma mulher de estatura média, cabelos castanhos presos em um coque discreto, usando um uniforme simples, mas impecavelmente passado. Seus olhos, de um verde profundo e sereno, o encaravam com uma calma desconcertante. Não havia medo ali, nem a habitual ansiedade para agradar, apenas uma presença serena e firme, como se ela pertencesse àquele lugar desde sempre. Bom dia, senhor Montenegro. Sua voz era suave, mas firme. Sou Helena Silveira. Foi então que ele notou. O relógio na parede marcava 6h45. Era a primeira vez em 30 anos que seu café da manhã atrasaria. E, surpreendentemente, isso não o incomodou tanto quanto deveria. Helena movimentava-se, pela cobertura com uma naturalidade desconcertante. Seus passos eram silenciosos, precisos, como se conhecesse cada centímetro daquele lugar há anos. Montenegro a observava discretamente por cima dos relatórios financeiros, intrigado com aquela presença
que parecia desafiar todas as suas expectativas. Na primeira semana, ela reorganizou a despensa seguindo um sistema próprio que, para sua surpresa, era ainda mais eficiente que o anterior. Os produtos não estavam apenas organizados por categoria, mas também por frequência de uso. O café importado que ele tomava todas as manhãs estava estrategicamente posicionado à altura dos olhos, junto com outros itens de uso diário. Mais impressionante ainda era sua capacidade de antecipação. Na terça-feira, quando ele acordou com uma leve dor de cabeça, encontrou um chá de ervas junto ao café habitual. Não precisou dizer nada. Ela havia notado sua expressão tensa na noite anterior, quando ele retornou de uma reunião particularmente estressante. Como a senhora sabia? Ele perguntou, enquanto observava o vapor subindo da xícara de chá. Seus ombros estavam tensos ontem à noite, Sr. Montenegro, e o senhor massageou as têmporas 3 vezes durante o jantar. Helena respondeu sem desviar os olhos da louça que organizava. O chá é de camomila com lavanda. Ajuda a relaxar sem causar sonolência. Era esse tipo de observação que o intrigava. Ela não apenas executava suas tarefas, ela via através das pessoas, identificava necessidades não verbalizadas, compreendia dinâmicas sutis que outros levariam meses para perceber. Numa quinta-feira, durante uma videoconferência importante, Helena entrou silenciosamente no escritório e trocou sua garrafa de água por uma nova, gelada. Montenegro não havia percebido que a sua estava vazia, mas ela sim, e fez a substituição no exato momento em que ele estendia a mão para alcançá-la. Mais perturbador era que ela não buscava reconhecimento. Não havia sorrisos esperando aprovação, nem olhares aguardando elogios. Helena simplesmente existia naquele espaço, eficiente e discreta como uma sombra benevolente. Uma tarde, enquanto revisava contratos em seu escritório, Montenegro a flagrou organizando sua estante de livros. Seus dedos deslizavam pelos volumes com um cuidado quase reverencial, e havia algo em seu olhar, um brilho de reconhecimento, talvez, que o fez questionar sua história. A senhora já trabalhou em outro setor antes? Perguntou tentando soar casual. Helena pausou por um momento, seus dedos pairando sobre um livro de estratégia empresarial. Já tive outras experiências profissionais, sim, respondeu simplesmente, sem elaborar. Foi então que ele notou. Ela segurava o livro de uma maneira peculiar, como alguém familiarizado com seu conteúdo. Não era o toque hesitante de quem apenas limpa a poeira, mas o gesto confiante de quem conhece o peso das palavras nas páginas. A curiosidade de Montenegro foi aguçada ainda mais quando, dias depois, encontrou uma pequena anotação em sua mesa. Era uma correção sutil em um dos contratos que ele estava revisando. Um erro que poderia ter custado milhões à empresa. A caligrafia era dela, inconfundível em sua elegância contida. Por que não mencionou isso diretamente? Ele questionou durante o jantar. Não era meu lugar fazer tal observação, Sr. Montenegro. Apenas achei que o senhor gostaria de estar ciente antes da reunião de amanhã. A resposta o deixou inquieto. Havia algo mais naquela mulher. Camadas que ele não conseguia decifrar. Em seu mundo de vidro e aço, onde cada variável era controlada e cada pessoa categorizada, Helena era um enigma que desafiava a classificação. À noite, sozinho em seu escritório, Montenegro se pegou refletindo sobre as pequenas mudanças que ela havia trazido à sua rotina. Não eram apenas as tarefas executadas com perfeição ou a organização impecável. Era algo mais sutil, uma sensação de que, pela primeira vez em 3 décadas, seu apartamento não parecia tão vazio. Reunião do conselho estava especialmente tensa naquela manhã. Montenegro ocupava a cabeceira da mesa de mogno maciço, enquanto executivos internos caros apresentavam projeções e gráficos. No entanto, sua atenção estava dividida. Algo na apresentação de Cristina Mendes, a nova diretora financeira, o incomodava. Como podem ver, a expansão para Dubai representa um risco calculado. Cristina gesticulava com elegância estudada, seus saltos ecoando no piso de mármore. Mas sugiro uma reestruturação interna antes de qualquer movimento internacional.
Montenegro observava cada gesto, cada inflexão de voz. Havia algo familiar em sua maneira de apresentar, algo que tocava uma corda sensível em sua memória. O modo como ela enfatizava certas palavras, como seus olhos azuis brilhavam ao mencionar reestruturação, tudo lembrava alguém de seu passado. E quanto aos funcionários atuais? Perguntou um dos conselheiros. Alguns cortes serão necessários. Cristina sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Precisamos de sangue novo, pessoas mais alinhadas com nossa visão de futuro. De volta à cobertura, Montenegro encontrou Helena organizando sua biblioteca pessoal. Ela parecia absorta em sua tarefa, mas algo em sua postura indicava que estava atenta à sua chegada. A reunião não foi como o esperado? Ela perguntou sem se virar, percebendo sua inquietação. Montenegro pausou, surpreso com a perspicácia. O que a faz pensar isso? Sua gravata está levemente frouxa, ela respondeu, finalmente se virando. O senhor só afrouxa a gravata quando algo o perturba profundamente. Ele se permitiu um meio sorriso. A senhora é uma observadora perspicaz, Helena. Às vezes, observar é a única forma de sobreviver, ela comentou quase para si mesma, antes de voltar sua atenção aos livros. Foi então que Montenegro notou algo diferente na estante. Um livro específico estava levemente desalinhado. Um volume sobre estratégias corporativas que ele não consultava há anos. Ao pegá-lo, uma foto antiga escorregou de entre suas páginas. Seu coração parou por um instante. Na imagem, ele estava mais jovem, sorrindo ao lado de Laura, sua ex-noiva. E ali, parcialmente visível no fundo da foto, estava um rosto que ele reconheceria em qualquer lugar. Cristina Mendes, 30 anos mais jovem. Helena, ele chamou, sua voz mais rouca que o normal. Quanto tempo faz que este livro está aqui? Desde... Sempre, senhor. Apenas o reorganizei hoje, seguindo a classificação por assunto que o senhor prefere. Montenegro guardou a foto no bolso do paletó, sua mente trabalhando furiosamente. Cristina não havia mencionado conhecê-lo de antes, muito menos sua conexão com Laura. Por que esse detalhe crucial havia sido omitido em seu currículo? Naquela noite, enquanto jantava a sopa preparada por Helena, perfeitamente temperada, como sempre, Montenegro a observava com mais atenção. Havia algo em sua maneira de se movimentar pela cozinha que sugeria familiaridade com ambientes muito diferentes, de uma área de serviço. Helena, ele começou escolhendo cuidadosamente as palavras. A senhora já trabalhou no setor corporativo? Ela pausou por um momento quase imperceptível, suas mãos firmes, servindo mais sopa. Todos temos um passado, Sr. Montenegro. Alguns preferimos deixá-lo para trás. A resposta, embora evasiva, carregava um peso que não passou despercebido. Montenegro percebeu que não era o único ali, com segredos enterrados no tempo. A diferença era que os dele começavam a emergir, trazendo consigo questões perturbadoras sobre lealdade, traição e vingança. A manhã começou diferente no escritório de Montenegro. Pela primeira vez em anos, ele chegou antes das 7, movido por uma inquietação que o impedira de dormir. Em sua mesa, uma pasta deixada por Helena continha os relatórios financeiros dos últimos meses, organizados de uma forma que ele nunca tinha visto antes. As informações estavam cruzadas, de maneira reveladora. Pequenas discrepâncias nos números, padrões sutis que indicavam algo maior. Não era um trabalho de governanta. Era análise financeira de alto nível. Montenegro folheava as páginas com crescente interesse, reconhecendo um talento que ia muito além das tarefas domésticas. Impressionante trabalho de análise. Ele comentou quando Helena entrou com seu café da manhã. Perdão, senhor. Ela respondeu, seu rosto uma máscara de serenidade. Estas análises, a forma como os dados foram correlacionados, exige conhecimento específico do mercado financeiro. Helena serviu o café em silêncio, mas seus olhos traíram um brilho de reconhecimento. Às vezes padrões são visíveis para quem está acostumado a procurá-los, respondeu finalmente. Antes que Montenegro pudesse insistir no assunto, Cristina Mendes irrompeu em seu escritório, seus saltos anunciando sua chegada como tambores. De guerra. Montenegro, precisamos conversar sobre a reestruturação.
ela declarou, lançando um olhar desdenhoso para Helena, que se retirou discretamente. Cristina, não me lembro de ter autorizado mudanças estruturais, ele respondeu, sua voz calma mascarando a irritação. O conselho está preocupado com sua resistência à mudança. Ela sorriu, sentando-se sem ser convidada. Alguns membros questionam se você ainda mantém a objetividade necessária para liderar. As palavras pairaram no ar como uma ameaça velada. Montenegro manteve seu semblante impassível, anos de negociações difíceis o tendo treinado para momentos como este. Interessante você mencionar objetividade, ele comentou, pegando a foto antiga de sua gaveta. Por que nunca mencionou que conhecia Laura? O sorriso de Cristina vacilou por um instante. Antiga história, não achei relevante mencionar. Como não achou relevante mencionar que era a melhor amiga dela na época do nosso noivado? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensões não resolvidas. Cristina se recompôs rapidamente, mas Montenegro havia visto o que precisava. Aquele lampejo de surpresa e algo mais, culpa, talvez. Depois que ela saiu, Helena retornou para recolher a xícara de café. Seus movimentos eram precisos como sempre, mas havia uma tensão sutil em seus ombros. O senhor deveria verificar as transferências internacionais dos últimos 6 meses, ela comentou casualmente, enquanto limpava a mesa. Especialmente aquelas direcionadas para uma holding em Singapura. Montenegro a encarou, compreendendo finalmente. A senhora não é apenas uma observadora, é? Digamos que já estive do outro lado da mesa, senhor Montenegro, e aprendi que algumas batalhas são vencidas nas sombras. Naquela tarde, enquanto revisava as transferências mencionadas por Helena, Montenegro descobriu um complexo esquema de desvios. Os números contavam uma história de traição elaborada, planejada meticulosamente ao longo de meses. E no centro de tudo, um nome começava a se destacar: Laura Venture Holdings, uma empresa recém-criada em Singapura. O passado e o presente começavam a se entrelaçar de maneira perturbadora. Montenegro olhou através da janela de seu escritório, observando Helena atravessar o saguão do prédio lá embaixo. Ela caminhava com a mesma elegância contida de sempre, carregando consigo segredos que poderiam mudar tudo. O sol ainda não havia nascido quando Montenegro encontrou o envelope marrom sobre sua mesa. Dentro dele, recortes de jornais de 5 anos atrás chamaram sua atenção imediatamente. As manchetes falavam sobre um escândalo corporativo que havia abalado o mercado financeiro. Estrategista brilhante cai em desgraça após alegações de fraude. A foto que acompanhava a matéria fez seu coração saltar uma batida. Uma mulher elegante, cabelos soltos e expressão determinada, descendo as escadas de um tribunal. Era Helena, mas não a Helena que ele conhecia. Esta vestia um conjunto executivo impecável e carregava uma pasta de couro italiana. Helena Silveira, ex-CEO da Venture Solutions, deixa tribunal após acusações de manipulação do mercado, dizia a legenda. Montenegro sentiu o peso da revelação como um soco no estômago. Venture Solutions, o mesmo sobrenome de Laura. Vejo que já descobriu. A voz de Helena soou da porta. Calma como sempre, mas com uma nota diferente. Resignação, talvez. Por que não me contou? Montenegro perguntou, sua voz mais suave do que pretendia. O senhor não me contratou para ser CEO, senhor Montenegro. Me contratou para ser governanta. Ela entrou no escritório servindo o café da manhã com a mesma precisão de sempre. Além disso, algumas histórias precisam do momento certo para serem contadas. Montenegro observou enquanto ela organizava a mesa. Seus movimentos tão elegantes quanto os da executiva da foto. Você conhece Laura? Não era uma pergunta. Conheci. Helena corrigiu finalmente sentando-se diante dele, algo que nunca havia feito antes. Ela era minha sócia na Venture Solutions, a mesma que me entregou à justiça com provas forjadas quando descobri seus desvios ilegais. A revelação pairou no ar como fumaça densa. Montenegro pegou-se repassando mentalmente os últimos meses, as pequenas pistas que Helena havia deixado, sua compreensão profunda dos relatórios financeiros. As transferências para Singapura.
Ele começou. São apenas a ponta do iceberg, Helena completou. Laura e Cristina estão replicando o mesmo esquema que usaram para me derrubar, mas dessa vez o alvo é o Senhor. Um silêncio pesado se instalou no escritório. Lá fora, a cidade começava a despertar, alheia ao drama que se desenrolava no 40º andar. Por que está me ajudando? Montenegro finalmente perguntou. Poderia ter sua vingança apenas observando tudo desmoronar. Helena levantou-se, ajustando o uniforme com dignidade. Porque aprendi da maneira mais difícil que vingança é um prato que envenena primeiro quem o serve. Ela caminhou até a janela, observando a cidade. E talvez, senhor Montenegro, eu tenha encontrado algo mais valioso que vingança neste apartamento. O olhar que trocaram carregava o peso de décadas de dores não ditas, de batalhas travadas em silêncio. Montenegro viu-se refletido nos olhos dela, 2 guerreiros feridos que haviam construído fortalezas ao redor de seus corações. Naquele momento, o interfone tocou. Era Santos, sua voz tensa. Senhor Montenegro, a senhorita Cristina Mendes convocou uma reunião extraordinária do Conselho para esta tarde. O assunto é a sua, capacidade de liderança. Helena e Montenegro trocaram olhares. A guerra silenciosa que vinha sendo travada nas sombras estava prestes a ganhar voz. E agora, pela primeira vez em 30 anos, Montenegro não estava sozinho na batalha. A sala do conselho fervilhava com sussurros e olhares tensos, quando Montenegro entrou, pontualmente às 2 da tarde. Cristina já estava posicionada, cercada por aliados estrategicamente distribuídos ao redor da mesa. Seus olhos brilhavam com uma confiança quase predatória. Senhores conselheiros, ela começou sem esperar as formalidades usuais. Convoquei esta reunião porque situações extraordinárias exigem medidas extraordinárias. Montenegro manteve-se impassível em sua cadeira, observando o teatro que se desenrolava. Seus anos de experiência em negociações difíceis o haviam ensinado que, às vezes, o silêncio era a melhor estratégia. Nos últimos meses, notamos padrões preocupantes no comportamento de nosso CEO, Cristina continuou, projetando gráficos na tela. Decisões questionáveis, resistência à inovação e, mais recentemente, ela fez uma pausa dramática. Envolvimento pessoal com uma funcionária de origem duvidosa. Um burburinho percorreu a sala. Montenegro sentiu seu pulso acelerar, mas manteve a expressão neutra. Cristina projetou então uma foto. Ele e Helena conversando no jardim da cobertura. Esta funcionária, Cristina continuou, não é quem diz ser, na verdade. Na verdade, uma voz calma interrompeu da porta. Ela é exatamente quem precisam conhecer. Helena entrou na sala, não mais usando o uniforme de governanta, mas um elegante conjunto. Executivo que lembrava seus dias de CEO. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senhores, ela começou, sua voz clara e firme. Meu nome é Helena Silveira, ex-CEO da Venture Solutions, e estou aqui para apresentar evidências de uma conspiração que ameaça não apenas o senhor Montenegro, mas todo o grupo Atenas. Com precisão cirúrgica, Helena começou a apresentar documentos e análises, transferências suspeitas, contratos manipulados, uma teia complexa de operações que apontavam para um esquema muito maior do que simples disputas corporativas. Como podem ver, ela continuou, projetando um gráfico complexo, cada movimento foi cuidadosamente planejado para parecer legítimo, mas quando analisamos os padrões, seus dedos deslizaram sobre o teclado com a familiaridade de quem nasceu para aquilo. A verdade emerge. Montenegro observava fascinado, enquanto Helena desmontava, peça por peça, o plano que havia sido arquitetado contra ele. Sua precisão era impressionante, sua argumentação impecável. Era como assistir a um mestre enxadrista revelando uma estratégia vencedora. Cristina, pela primeira vez, parecia ter perdido o controle da situação. Seu rosto alternava entre tons de vermelho e branco, enquanto tentava desesperadamente interromper a apresentação. Isso é um absurdo. Esta mulher é uma criminosa condenada. Corrija-me se eu estiver errada.
Helena respondeu serenamente. Mas os únicos crimes cometidos aqui foram por você e Laura Venture. Os mesmos crimes pelos quais tentaram me incriminar 5 anos atrás. O conselho estava em choque. Documentos eram passados de mão em mão. Números eram verificados e reverificados. A cada nova revelação, o castelo de cartas construído por Cristina desmoronava um pouco mais. Montenegro finalmente se levantou. Seu olhar encontrou o de Helena por um breve momento, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Então, voltou-se para o conselho. Senhores, creio que temos muito a discutir, mas primeiro, ele fez uma pausa significativa, sugiro que chamemos as autoridades competentes. Temos uma denúncia formal para registrar. Enquanto a sala explodia em discussões acaloradas e telefonemas urgentes, Montenegro observou Helena organizando seus documentos com a mesma eficiência que demonstrava ao organizar sua biblioteca. Havia uma simetria poética nisso tudo. 2 pessoas que haviam perdido tudo, encontrando no outro não apenas um aliado, mas algo mais profundo, algo que nenhum dos dois esperava encontrar novamente. A noite caía sobre a cidade quando Montenegro e Helena retornaram à cobertura. O silêncio entre eles era diferente agora, carregado de verdades reveladas e outras ainda por dizer. Helena foi direto à cozinha, num gesto automático de preparar o chá que sabia que ele precisaria após um dia tão intenso. Não precisa mais fazer isso, Montenegro falou suavemente, observando-a da porta da cozinha. Helena pausou, suas mãos ainda segurando o bule de porcelana. Eu sei, respondeu continuando o ritual mesmo assim, mas talvez eu queira. O aroma de camomila preencheu o ambiente enquanto ambos se sentavam na sala de estar, pela primeira vez como iguais. A cidade brilhava lá fora, um tapete de luzes sob o céu escuro. Por que escolheu trabalhar justamente para mim? Montenegro perguntou finalmente, sua voz traindo uma curiosidade há muito contida. Helena segurou sua xícara com ambas as mãos, como se buscasse força no calor que emanava dela. No início foi coincidência. O departamento administrativo me alocou aqui. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele. Mas quando descobri quem você era, e principalmente sua conexão com Laura, decidi ficar. Para se vingar? Para entender, ela corrigiu. Você era diferente dos outros executivos que conheci. Sua dor, ela era genuína como a minha. Montenegro levantou-se caminhando até a janela. Seu reflexo no vidro mostrava um homem diferente daquele que por tanto tempo se escondera atrás de números e relatórios. Sabe o que mais me intriga? Ele perguntou, ainda de costas. Como você conseguiu manter sua essência intacta, mesmo depois de tudo que passou? Helena sorriu levemente. Quem disse que mantive? Você me viu limpando sua casa por meses, Montenegro. Eu que já comandei uma das maiores empresas do país. E fez isso com a mesma dignidade com que enfrentou o conselho hoje. Ele se virou para encará-la. Isso não é perda de essência, Helena. É evolução. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Helena. Na tela, um número desconhecido. Ela atendeu, colocando no viva voz por precaução. Impressionante seu showzinho hoje, Helena. A voz de Laura soou, fria e cortante como gelo. Mas você deveria saber que sempre tenho um plano B. Montenegro se aproximou instintivamente de Helena como se pudesse protegê-la das palavras que vinham pelo telefone. O que quer, Laura? Helena perguntou, sua voz firme. Oferecer. Uma última chance. 5 milhões de dólares, passagem só de ida para qualquer lugar do mundo e uma nova identidade. Em troca, você some. Agora. Helena olhou para Montenegro, seus olhos verdes carregando uma tempestade de emoções. E, se eu recusar, então amanhã todos os jornais receberão provas de um romance secreto entre você e Montenegro. Provas que destruirão a reputação de vocês dois. Afinal, quem confiaria em um CEO que se envolve com a empregada? E uma empregada que, por coincidência, tem um histórico criminal? O silêncio que se seguiu foi pesado. Montenegro deu um passo à frente, pronto para responder, mas Helena o deteve com um gesto. Sabe qual foi seu maior erro, Laura? Helena.
Perguntou sua voz surpreendentemente calma. Achar que ainda sou a mesma pessoa que você destruiu anos atrás, que ainda me importo com títulos, poder ou reputação. É sua última chance, Helena. Não, Laura, é a sua. Helena apertou o botão de encerrar a chamada, seus olhos encontrando os de Montenegro com uma certeza que dispensava palavras. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, duas almas marcadas pelo passado descobriam que às vezes é preciso perder tudo para encontrar algo verdadeiro. Montenegro observou Helena adormecer no sofá, um livro de estratégia empresarial ainda em seu colo. Pela primeira vez em 30 anos, ele não checou as horas, não se preocupou com a rotina do dia seguinte. Apenas ficou ali, guardando o sono de alguém que, como ele, havia aprendido que as maiores vitórias nem sempre vêm acompanhadas de aplausos. A manhã seguinte, amanheceu com o peso da ameaça de Laura pairando sobre a cobertura. Montenegro encontrou Helena na biblioteca, já vestida em um conjunto executivo discreto, organizando documentos com a mesma eficiência de sempre. Não precisamos esperar os jornais, ela disse sem levantar os olhos dos papéis. A matéria já está circulando nas redes sociais. Montenegro ligou o notebook e lá estava. Fotos dele e Helena em vários momentos dos últimos meses. Algumas tiradas na cobertura, outras no escritório. Todas cuidadosamente escolhidas para sugerir um relacionamento impróprio. As fotos foram manipuladas. Helena apontou, inclinando-se sobre o computador. Veja as sombras, os ângulos. Alguém passou horas trabalhando nisso. Mas não era apenas isso. Junto com as fotos, havia um dossiê completo sobre o passado de Helena, documentos confidenciais do processo que a condenou, tudo apresentado de forma a pintar o pior cenário possível. O telefone de Montenegro não parava de tocar. Mensagens de conselheiros, acionistas, jornalistas, todos querendo uma declaração, uma explicação, um desmentido. Vou preparar minhas coisas, Helena, disse suavemente, começando a se levantar. Montenegro a deteve com um toque suave no braço. Não. Montenegro, sua reputação já sofreu golpes piores, ele completou, um meio sorriso surgindo em seus lábios. Ou você se esqueceu que fui abandonado no altar? Helena o encarou, surpresa com o tom quase brincalhão em sua voz. Era a primeira vez que o ouvia falar sobre aquele dia sem amargura. Além disso, ele continuou, tenho algo que não tinha 30 anos atrás, a verdade ao meu lado. Naquele momento, Santos entrou apressadamente no escritório. Senhor, a imprensa está no saguão e... Ele hesitou. A senhorita Laura Venture está entre eles. Helena e Montenegro trocaram olhares. Após tantos anos, Laura finalmente decidira sair das sombras. Ótimo, Montenegro respondeu, ajustando sua gravata num gesto familiar. Está na hora de escrevermos o final desta história. Montenegro, Helena o chamou quando ele já estava na porta. Tem certeza? Ainda podemos encontrar outra saída. Ele se virou, e pela primeira vez em 3 décadas seus olhos brilhavam com algo além da frieza calculada que o caracterizava. Sabe qual foi meu maior erro, Helena? Passar 30 anos me escondendo de qualquer possibilidade de ser ferido novamente. Construí um império, mas vivia num deserto emocional. Helena se aproximou ajustando a gravata dele com o mesmo cuidado com que costumava organizar seus livros. E agora? Agora? Ele sorriu, um sorriso verdadeiro que transformava seu rosto. Agora descobri que algumas coisas valem o risco, algumas pessoas valem o risco. O momento foi interrompido por mais uma chamada urgente. Na tela do celular, manchetes começavam a pipocar. Escândalo no Grupo Atenas. CEO envolvido com ex-executiva condenada. O romance proibido que abalou o mercado financeiro. Helena observou as notificações se multiplicando, uma sensação familiar de déjà-vu a invadindo. Mas desta vez era diferente. Desta vez ela não estava sozinha, e mais importante, desta vez ela não tinha nada a perder, porque já havia encontrado algo que valia mais que qualquer império corporativo. Saguão do edifício Atenas fervilhava com a presença da imprensa. Flashes disparavam incessantemente quando Montenegro e Helena emergiram do elevador lado a lado. No centro do tumulto,
Laura Venture se destacava em um elegante conjunto vermelho, seu sorriso afiado como uma lâmina. Ricardo, ela ronronou, usando seu primeiro nome com uma familiaridade estudada. Quanto tempo? Vejo que seu gosto por funcionárias dedicadas continua o mesmo. Montenegro sentiu Helena tensionar levemente ao seu lado, mas sua postura permaneceu impecável. Anos de experiência corporativa haviam ensinado a ambos que as maiores batalhas são vencidas mantendo a compostura. Laura, ele respondeu, sua voz perfeitamente controlada. 30 anos e você ainda precisa de uma plateia para suas performances. Sorriso de Laura vacilou por um instante. Não era a reação que ela esperava, não do homem que havia se fechado em uma fortaleza emocional após seu abandono. Vim fazer um anúncio, Laura declarou, elevando a voz para garantir que todos os jornalistas presentes pudessem ouvi-la. Como maior acionista individual do Grupo Atenas, estou formalmente solicitando uma assembleia extraordinária para a votação de nova diretoria. Um burburinho percorreu a multidão. Helena deu um passo à frente, sua presença comandando a tensão, imediata. Interessante timing, Laura, ela comentou, sua voz carregando uma calma letal. Especialmente considerando que acabamos de descobrir as transferências irregulares para suas empresas offshore. Laura empalideceu levemente, mas manteve o sorriso. Cuidado com suas acusações, Helena. Sua credibilidade não é exatamente inabalável. Não, Helena concordou para a surpresa de todos. Não é. E sabe por quê? Porque aprendi da maneira mais difícil que reputação não é tudo. Às vezes, é preciso perder tudo para enxergar o que realmente importa. Montenegro observava a troca, admirado com a força tranquila que emanava de Helena. Não havia mais traços da governanta discreta. Ali estava a executiva brilhante que ela sempre fora, usando sua própria queda como escudo. Senhores da imprensa, Montenegro se pronunciou, sua voz cortando o silêncio que se seguiu. Tenho um anúncio mais interessante que o da senhorita Venture. Todos os olhares se voltaram para ele. Laura estreitou os olhos, sentindo o controle da situação escapar. O Grupo Atenas está passando por uma reestruturação, sim, mas não a que vocês imaginam. Ele fez uma pausa calculada. Estamos criando uma nova divisão de compliance e governança corporativa, e tenho o prazer de anunciar sua primeira diretora, Helena Silveira. A bomba havia sido lançada. Flashes dispararam freneticamente, captando a expressão de choque de Laura, o sorriso sereno de Helena, a postura confiante de Montenegro. Você não pode fazer isso, Laura sibilou, perdendo a compostura. Ela é uma criminosa condenada. Não, Laura. Helena interveio suavemente. Sou uma executiva que foi injustamente acusada e tenho provas disso. Do bolso de seu blazer, Helena retirou um pendrive. Aqui está a verdadeira história da minha condenação, incluindo e-mails seus e da senhorita Mendes planejando minha queda. Fascinante como algumas pessoas nunca deletam suas conspirações, não é? O rosto de Laura perdeu toda a cor. Seu império de mentiras, construído ao longo de décadas, começava a desmoronar. Senhores jornalistas, Helena continuou, sua voz clara e firme. Vocês queriam uma história? Aqui está uma muito melhor que um suposto romance escandaloso. Esta é uma história sobre poder, traição e redenção. E o melhor de tudo? Ela sorriu, um sorriso que carregava anos de espera paciente. Cada palavra é verdadeira. Montenegro observava, maravilhado, enquanto Helena conduzia a narrativa com maestria. Ela não estava apenas se defendendo, estava reescrevendo sua própria história, transformando cicatrizes em medalhas de honra. Naquele momento, sob as luzes dos flashes e o zum-zum da imprensa, algo mudou irrevogavelmente. Não era apenas uma batalha corporativa sendo vencida. Era a história de duas pessoas que, através das feridas do passado, encontraram força um no outro para enfrentar não apenas seus inimigos, mas seus próprios medos. A tarde caía sobre a cidade quando Montenegro e Helena finalmente retornaram à cobertura. Exaustos, mas vitoriosos, o escândalo havia se transformado em algo muito diferente do que Laura planejara.
Ao invés de uma história de romance proibido, os jornais agora falavam de uma conspiração corporativa sendo desmascarada. Chá? Helena perguntou, já se dirigindo à cozinha por força do hábito. Na verdade, Montenegro a deteve gentilmente. Que tal jantarmos fora hoje? Acho que merecemos uma celebração adequada. Helena parou, surpresa com o convite. Era a primeira vez que ele sugeria algo assim. Um momento puramente social, sem a proteção das paredes da cobertura ou do escritório. Tem certeza? A imprensa ainda deve estar em polvorosa. Montenegro sorriu, um gesto que estava se tornando cada vez mais natural. Deixe que falem. Já não temos mais nada a esconder, não é? Uma hora depois estavam sentados em um restaurante discreto, no último andar de um edifício histórico. A vista da cidade era deslumbrante. Luzes cintilando como estrelas. Terrenas. Sabe, Helena comentou, observando o cardápio, esta é a primeira vez em 5 anos que não preciso verificar o preço antes de escolher um prato. A confissão, feita com um misto de humor e vulnerabilidade, tocou Montenegro profundamente. Esta mulher, que já havia comandado uma das maiores empresas do país, tinha se adaptado a uma vida de restrições sem perder sua dignidade. Como você conseguiu? Ele perguntou suavemente. Manter-se inteira depois de tudo? Helena pousou. O cardápio, seus olhos encontrando os dele. Aprendi que integridade não tem preço. Quando Laura e Cristina me traíram, ofereceram o mesmo acordo que tentaram hoje, dinheiro e uma nova identidade em troca do meu silêncio. E você recusou. Assim como recusei hoje, ela confirmou. Algumas coisas não podem ser compradas ou vendidas, Montenegro. Algumas verdades precisam ser ditas, não importa o custo. O garçom trouxe uma garrafa de vinho tinto, servindo as taças com precisão profissional. Montenegro ergueu a sua em um brinde silencioso. A verdade, ele propôs. A verdade, ela concordou, um sorriso suave em seus lábios. Raiai segundas chances. O jantar transcorreu em uma atmosfera de intimidade confortável, como se ambos finalmente pudessem baixar todas as suas guardas. Conversaram sobre o passado, sobre os anos de solidão autoimposta dele, sobre a luta silenciosa dela para reconstruir sua vida. Você mudou minha vida, sabia? Se a Montenegro confessou após a sobremesa. Não apenas pelos esquemas que descobriu, mas por me fazer lembrar quem eu era antes de construir todos esses muros. Helena o observou com ternura. E você me devolveu algo que eu achava que tinha perdido para sempre, a certeza de que ainda existem pessoas por quem vale a pena lutar. Lá fora, alguns fotógrafos persistentes registravam o momento, mas pela primeira vez em suas vidas, nem Montenegro nem Helena se importavam com as aparências. Haviam encontrado algo mais precioso que reputação ou poder. Haviam encontrado compreensão mútua, respeito e talvez algo ainda mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. De volta à cobertura, Helena parou na porta do elevador. Acho que não preciso mais fingir ser apenas sua governanta. Montenegro pegou sua mão, um gesto simples, mas carregado de significado. Você nunca foi apenas minha governanta, Helena. Foi meu despertar. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não era mais o silêncio de segredos guardados ou dores escondidas. Era o silêncio de duas pessoas que, após décadas de solidão, finalmente encontraram seu porto seguro. A manhã trouxe consigo uma nova energia ao escritório do Grupo Atenas. A notícia da nomeação de Helena como diretora de compliance reverberava pelos corredores, provocando reações diversas. Alguns funcionários mais antigos cochichavam pelos cantos, enquanto outros demonstravam genuíno entusiasmo pela mudança. Helena organizava sua nova sala, transferindo a mesma eficiência que demonstrava na cobertura para o ambiente corporativo. Suas mãos habilidosas arrumavam pastas e documentos, enquanto sua mente já traçava estratégias para a reestruturação que estava por vir. Sua primeira reunião como diretora começa em 15 minutos. Montenegro anunciou da porta, observando-a, com um misto de admiração e orgulho. Nervoso,
Ela perguntou com um leve sorriso, percebendo sua presença sem precisar se virar. Curioso, ele corrigiu. É a primeira vez em 30 anos que confio plenamente em alguém para liderar uma mudança dessa magnitude. Helena finalmente se virou para encará-lo. E é a primeira vez em 5 anos que alguém confia em mim para liderar qualquer coisa. A sala de reuniões estava lotada. Executivos de todas as divisões do grupo se acomodavam, alguns claramente desconfortáveis com a presença de Helena. Cristina Mendes, notavelmente, estava ausente. Uma licença médica conveniente a mantinha longe dos holofotes. Senhores, Helena começou, sua voz clara e confiante ecoando pela sala. O Grupo Atenas está prestes a passar pela maior transformação de sua história. Não apenas em estrutura, mas em valores. Ela projetou uma série de gráficos na tela, demonstrando padrões de ineficiência e possíveis pontos de vulnerabilidade no sistema atual. Sua apresentação era precisa, profissional, sem nenhum traço da amargura que poderia carregar após anos de injustiça. Nossa primeira medida será a implementação de um sistema de auditoria transparente, ela continuou. Cada decisão, cada transação, cada movimento financeiro será rastreável e verificável. Um dos diretores mais antigos pigarreou, desconfortável. Isso não vai te atrasar os processos? Inicialmente, sim, Helena respondeu com franqueza. Mas transparência não é apenas uma questão de ética, é uma vantagem competitiva. Nossos investidores e clientes valorizam segurança tanto quanto lucro. Montenegro observava da cabeceira da mesa, impressionado com a forma como ela conduzia a reunião. Não havia traço da governanta discreta ali. Esta era a executiva brilhante que Laura e Cristina haviam tentado destruir, renascida das cinzas, de sua própria destruição. Mas a mudança mais importante, Helena prosseguiu, não está nos processos ou sistemas, está na cultura. Por anos, este grupo operou sob a premissa do sigilo absoluto. Hoje, proponho algo diferente. Transparência. Radical. Um burburinho percorreu a sala. Helena esperou que se acalmassem antes de continuar. Cada um de vocês receberá um relatório detalhado das inconsistências encontradas em suas áreas, não como acusação, mas como oportunidade de correção. Aqueles que escolherem colaborar com a nova política de transparência terão meu apoio total na implementação das mudanças necessárias. A mensagem subliminar era clara: cooperem ou saiam. Mas havia algo mais em sua abordagem, uma oferta genuína de redenção para aqueles que, como ela, mereciam uma segunda chance. Após a reunião, Montenegro a encontrou em sua sala, organizando as anotações da apresentação. Você foi brilhante, ele comentou, fechando a porta atrás de si. Apenas fiz o que precisava ser feito, ela respondeu modestamente. Mas temos um longo caminho pela frente. Montenegro se aproximou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade nova. Sabe o que mais admiro em você, Helena? Sua capacidade de transformar dor em propósito. Ela sorriu, um sorriso que carregava anos de lutas e aprendizados. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de tragédias. Se Laura não tivesse me traído, eu nunca teria descoberto minha verdadeira força. Se você não tivesse sido abandonado, não estaríamos aqui agora, ele completou suavemente. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Era Santos, carregando uma pasta urgente. Senhorita Silveira, encontramos algo nos arquivos antigos que a senhora precisa ver. Helena abriu a pasta, seus olhos se arregalando levemente ao ler seu conteúdo. Montenegro, ela chamou, sua voz tensa. Acho que descobrimos o verdadeiro motivo pelo qual Laura o abandonou há 30 anos. O escritório mergulhou em um silêncio denso, enquanto Helena espalhava os documentos sobre a mesa. Eram registros antigos, alguns amarelados pelo tempo, outros preservados apenas em microfilmes que Santos havia digitalizado ao longo dos anos. Olhe. Isso. Helena apontou para uma série de transferências bancárias datadas de 1 mês antes do casamento cancelado. Laura estava desviando dinheiro da empresa mesmo antes de vocês se casarem. Mas não era só isso. Montenegro se inclinou sobre os papéis, seu rosto enrijecendo ao reconhecer certos padrões. Estas transferências
Elas foram feitas para uma conta em nome de meu pai. Exatamente, Helena confirmou suavemente. Seu pai estava colaborando com ela. Na verdade, foi ele quem arquitetou todo o plano. A revelação atingiu Montenegro como um golpe físico. Seu pai, falecido há 15 anos, sempre havia sido seu modelo de integridade nos negócios. Ou assim, ele pensava. O plano era simples, Helena continuou, sua voz gentil, mas firme. Laura se casaria com você, garantindo acesso direto à presidência do grupo. Seu pai receberia uma porcentagem significativa das ações em troca de facilitar a transferência de poder. Mas ela não se casou, Montenegro murmurou, as peças finalmente se encaixando. Porque descobriu algo melhor, Helena completou. Cristina havia encontrado uma maneira de assumir o controle sem precisar do casamento. Algo envolvendo uma cláusula obscura no testamento de seu avô. Montenegro se afastou da mesa, caminhando até a janela. A cidade se estendia abaixo, alheia às revelações que abalavam seu mundo. 30 anos, ele disse finalmente. Passei 30 anos me culpando, achando que havia algo errado comigo, quando na verdade você era apenas uma peça num jogo muito maior. Helena completou, se aproximando dele. Assim como eu fui anos depois. Ele se virou para encará-la, seus olhos encontrando compreensão nos dela. Como você suportou? Saber que pessoas em quem confiava haviam planejado sua destruição. Helena sorriu suavemente. Aprendi que confiança não é algo que damos cegamente a todos. É algo que construímos dia após dia com pessoas que provam seu valor não através de palavras, mas de ações. Montenegro pegou sua mão, um gesto que estava se tornando cada vez mais natural entre eles. Como você tem provado desde o primeiro dia aqui. E como você provou quando escolheu confiar em mim, mesmo quando todos diziam para não fazê-lo. O momento foi interrompido por uma notificação no celular de Helena. Era um e-mail de um dos auditores, relatando mais descobertas sobre o esquema de Laura e Cristina. Elas não vão desistir facilmente, Helena comentou, lendo o conteúdo. Especialmente agora que sabem que estamos próximos de desvendar tudo. Não esperava que desistissem, Montenegro respondeu, sua voz carregando uma nova determinação. Mas pela primeira vez em 30 anos, não estou mais lutando sozinho. Helena apertou sua mão em resposta. Era verdade. Não estavam mais sozinhos. Haviam encontrado um no outro não apenas aliados na batalha corporativa, mas companheiros de jornada. Pessoas que entendiam a dor de serem traídos e a força necessária para se reerguer. Montenegro. Ela chamou suavemente. Há mais uma coisa que você precisa ver nesses documentos. Ele se voltou para a mesa, onde Helena apontava para uma pasta ainda fechada. O que é isso? A prova final de que seu pai se arrependeu no fim, ela respondeu. Uma confissão completa, escrita dias antes de sua partida, detalhando todo o esquema e pedindo seu perdão. Montenegro encarou a pasta, seu coração batendo acelerado. Dentro dela, não estava apenas a verdade sobre seu passado, estava também a chave para seu futuro. Um futuro onde segredos não mais o aprisionavam, onde a confiança não era mais sua maior fraqueza, mas sua maior força. A confissão do pai de Montenegro reverberava pelos corredores do poder como um terremoto silencioso. A cada página lida, cada revelação absorvida, um novo aspecto da conspiração vinha à tona. O documento não apenas detalhava o plano original com Laura, mas também expunha uma rede intrincada de manipulações que se estendia por décadas. Ele manteve registros de tudo, Helena comentou, organizando as páginas em sequência cronológica. Cada reunião, cada acordo, cada ameaça. Montenegro estava sentado em sua poltrona, um copo de água intocado ao seu lado. Sua expressão era um misto de dor e compreensão tardia. Ele sabia que um dia eu descobriria. Esta confissão não era apenas um pedido de perdão. Era um aviso. Helena parou o que estava fazendo, voltando sua atenção total para ele. Um aviso sobre o quê? Sobre Laura, sobre como ela nunca desistiria realmente do controle do grupo. Ele se levantou caminhando até sua mesa. Veja esta parte aqui. Laura não é apenas ambiciosa, é obsessiva.
O casamento era apenas um dos muitos planos que ela tinha em mente. O telefone de Helena vibrou. Uma mensagem de um dos investigadores que ela havia contratado. Seu rosto empalideceu levemente ao ler o conteúdo. Montenegro, ela chamou, sua voz tensa. Laura acabou de convocar uma coletiva de imprensa para amanhã, e o assunto é você. Ele pegou o celular, lendo a mensagem. A coletiva estava marcada para as 10 da manhã, no auditório principal do Hotel Venture, uma escolha claramente calculada para demonstrar poder. Ela vai tentar usar a confissão do meu pai contra nós, ele concluiu, sua mente já trabalhando nas possibilidades. Provavelmente tem uma cópia há anos esperando o momento certo. Helena se aproximou tocando seu braço gentilmente. Mas ela não tem a história completa, não sabe que encontramos os registros das transferências, as provas da manipulação, do testamento. Não é só isso. Uma nova voz soou da porta. Era Santos carregando uma pasta vermelha. Senhores, acho que encontrei algo que muda tudo. Dentro da pasta estava um conjunto de cartas antigas, trocadas entre o pai de Montenegro e Laura. A correspondência revelava um aspecto ainda mais sombrio da história. Laura havia chantageado o pai dele, usando informações comprometedoras sobre antigos negócios da família. Então não foi apenas ambição, Montenegro murmurou, suas mãos tremendo levemente ao segurar as cartas. Foi vingança. Contra minha família, contra tudo que representávamos. Helena pegou as cartas, seus olhos profissionais escaneando rapidamente o conteúdo. Isso explica por que ela escolheu Cristina como aliada. Não era apenas pela competência dela. Era porque Cristina tinha acesso aos arquivos antigos da empresa, Montenegro completou. Como assistente executiva na época, ela podia acessar documentos que outros não podiam. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações. Décadas de mentiras, traições e manipulações finalmente vinham à tona, revelando um quadro muito mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. O que faremos? E Santos perguntou, sua lealdade de anos evidentes na preocupação de sua voz. Montenegro olhou para Helena, encontrando em seus olhos a mesma determinação que sentia crescer dentro de si. Vamos à coletiva, ele declarou, mas não como espectadores. Você tem certeza? Helena questionou não por dúvida, mas por preocupação. Expor tudo isso publicamente, não há volta. Não quero voltar, ele respondeu, sua voz firme. Passei 3 décadas vivendo nas sombras do passado. É hora de trazer tudo à luz. Helena sorriu, um sorriso que mesclava orgulho e ternura. Então vamos preparar nossa própria apresentação. Laura quer usar a confissão de seu pai? Ótimo, mas vamos mostrar a história completa. Trabalharam a noite inteira, organizando documentos, preparando apresentações, construindo uma narrativa que não apenas se defendia das acusações de Laura, mas expunha a verdade em sua totalidade. Não era mais uma batalha por poder ou controle. Era uma luta pela verdade, pela redenção, pela chance de finalmente fechar antigas feridas. Na madrugada, enquanto os últimos detalhes eram ajustados, Montenegro encontrou Helena adormecida, sobre uma pilha de documentos. Com cuidado, cobriu seus ombros com seu próprio paletó, permitindo-se um momento de contemplação. Em menos de 24 horas, tudo mudaria novamente. Mas desta vez, ele estava pronto. Desta vez, não estava sozinho. O auditório do Hotel Venture estava lotado quando Montenegro e Helena chegaram. Jornalistas, executivos e curiosos se amontoavam, criando um burburinho ansioso. No palco, Laura já ocupava seu lugar, radiante, em um conjunto vermelho sangue, Cristina ao seu lado como uma sombra fiel. Estão todos os documentos organizados? Helena perguntou a Santos, que coordenava uma pequena equipe técnica nos bastidores. Sim, senhora, incluindo as projeções e as cópias para a imprensa. Montenegro ajustou sua gravata, azul escura, a mesma que usava no dia em que conheceu Helena. Era um detalhe pequeno, mas significativo. Você não precisa fazer isso, ele disse suavemente para ela. Sua reputação finalmente está se recuperando. Helena o interrompeu com um toque gentil no braço. Minha reputação é menos importante que a verdade.
Além disso, ela sorriu. Algumas pessoas valem o risco. No palco, Laura começava seu show. Sua voz melodiosa ecoava pelo auditório enquanto ela pintava um quadro calculadamente dramático. O Império Atenas, a traição familiar, a confissão do patriarca. A plateia estava hipnotizada. E agora, Laura anunciou com um floreio teatral: tenho aqui a prova definitiva da corrupção que permeia o grupo Atenas desde sua fundação. Ela ergueu um envelope lacrado, seus olhos brilhando com triunfo, antecipado. Foi neste momento que Montenegro se levantou, Helena ao seu lado. Interessante você mencionar corrupção, Laura. Sua voz forte cortou o silêncio. Por que não conta a todos sobre suas próprias manipulações? Laura congelou, seu sorriso vacilando por um instante. Ricardo, querido, não acho que este seja o momento. É exatamente o momento. Helena interveio, sua presença comandando. Atenção imediata. Senhores da imprensa, vocês vieram aqui esperando um escândalo. E vão ter um, mas não o que imaginavam. Santos acionou o projetor, e as primeiras imagens começaram a aparecer. Transferências bancárias, cartas comprometedoras, registros de chantagem. A cada nova revelação, o rosto de Laura perdia um pouco mais de cor. Vocês pensaram que tinham todas as cartas. Montenegro continuou subindo ao palco. Mas meu pai não deixou apenas uma confissão. Deixou um arquivo completo de suas atividades, incluindo, ele fez uma pausa significativa, seus acordos com Laura Venture. Cristina tentou intervir, mas Helena foi mais rápida. Ah, senhorita. Mendes, não se preocupe. Temos um capítulo especial sobre sua participação nesta história também. Mais documentos apareceram na tela, mostrando o papel de Cristina na conspiração, tanto na queda de Helena anos atrás, quanto nas recentes manipulações contra Montenegro. O auditório era agora um caos de flashes e vozes exaltadas. Jornalistas disparavam perguntas, executivos cochichavam furiosamente, alguns já fazendo ligações urgentes para seus advogados. Vocês não podem provar nada, Laura gritou, sua compostura finalmente quebrando. Na verdade, Helena respondeu, calmamente, podemos provar tudo. Cada documento foi autenticado, cada transferência rastreada, cada comunicação verificada. Montenegro se aproximou de Laura, sua voz baixa, mas clara. Você me ensinou uma lição valiosa há 30 anos, Laura. Me ensinou a nunca mais confiar cegamente. Mas, Helena, ele olhou com carinho para sua parceira. Me ensinou algo ainda mais importante, a confiar nas pessoas certas. O momento foi interrompido por uma comoção na entrada do auditório. Policiais federais e oficiais da Comissão de Valores Mobiliários entravam em formação ordenada. Ah, sim, Helena comentou casualmente. Esqueci de mencionar. Todas as evidências já foram encaminhadas às autoridades competentes. Eles estavam apenas esperando nossa apresentação para agir. Laura e Cristina foram escoltadas para fora do auditório, suas expressões uma mistura de choque e fúria impotente. A imprensa estava em êxtase, captando cada momento do espetáculo, inesperado. Mais tarde, quando o tumulto havia diminuído e os últimos jornalistas finalmente partiram, Montenegro e Helena permaneceram no auditório vazio. O silêncio entre eles era confortável, cheio de promessas não ditas. O que faremos agora? Ela perguntou, organizando distraidamente as últimas pastas. Montenegro sorriu um sorriso que alcançava seus olhos. Algo raro até algumas semanas atrás. Agora começamos de novo. Sem segredos, sem armaduras. Sem medo. Helena provocou gentilmente. Com o tipo certo de medo, ele corrigiu, pegando sua mão. O medo que nos faz crescer, não o que nos paralisa. Uma semana após o confronto, no Hotel Venture, o grupo Atenas respirava novos ares. Os corredores antes tensos agora vibravam com uma energia diferente. Funcionários que por anos haviam se mantido em silêncio começavam a se manifestar, compartilhando informações sobre antigas irregularidades que haviam testemunhado. Helena coordenava pessoalmente cada investigação em seu novo escritório,
transformado em um centro de operações para a reestruturação do grupo. Sua mesa, antes ocupada por relatórios financeiros, agora abrigava depoimentos, documentos e evidências que ajudavam a mapear anos de má gestão. Mais 3 executivos pediram para conversar, Santos informou, entrando na sala com uma nova pilha de documentos. Aparentemente, todos têm informações sobre os esquemas de Cristina. O efeito dominó que esperávamos, Helena comentou, sem levantar os olhos dos papéis que analisava. Quando um sistema corrupto começa a ruir, as pessoas finalmente encontram coragem para falar. Montenegro observava da porta, admirando a forma como ela conduzia tudo com uma mistura única de firmeza e compaixão. Para cada denúncia recebida, Helena oferecia não apenas atenção, mas também um caminho para a redenção. Você está criando algo extraordinário aqui, ele comentou, finalmente entrando na sala. Helena ergueu os olhos, um sorriso suave, surgindo em seus lábios. Estamos criando, corrigiu. Cada decisão, cada mudança tem seu apoio integral. Isso faz toda a diferença. O sol da tarde entrava pelas janelas, criando um jogo de luz e sombra que lembrava os primeiros dias dela. Na cobertura, quanto tudo havia mudado desde então. Recebi uma carta interessante hoje, Montenegro comentou, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. Do Conselho Penitenciário. Helena parou o que estava fazendo, sua atenção totalmente focada nele. Laura está solicitando um acordo de colaboração, ele continuou, oferecendo revelar esquemas que remontam a décadas atrás. E o que você pretende fazer? Montenegro sorriu, um sorriso que mesclava sabedoria e serenidade. Pensei muito sobre isso, sobre ciclos de vingança e perdão, sobre como escolhemos lidar com nossas feridas. Helena estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele suavemente. E decidi aceitar a colaboração, ele respondeu. Não por ela, mas por nós. Por todos que foram afetados por esses esquemas ao longo dos anos. A verdade completa precisa vir à tona para que possamos realmente reconstruir. O orgulho nos olhos de Helena era palpável. Você realmente mudou, Montenegro. Todos mudamos, ele respondeu apertando sua mão gentilmente. Você me ensinou que transformação não é fraqueza, é evolução. Um jovem estagiário interrompeu o momento, trazendo os últimos relatórios do dia. Ao organizar os documentos, Helena notou algo interessante. Olhe isso, ela chamou Montenegro. Os funcionários estão se organizando. Criaram um comitê de ética independente por iniciativa própria. A mudança que queríamos ver está acontecendo naturalmente, ele observou. As pessoas só precisavam de espaço e confiança para fazer a coisa certa. O telefone tocou. Era a assessoria de imprensa. As ações do Grupo Atenas haviam subido significativamente após o anúncio das novas políticas de transparência. O mercado, aparentemente, valorizava mais a honestidade que as manobras obscuras de antes. Ao fim do dia, enquanto o sol se punha no horizonte, Helena e Montenegro caminhavam pelo jardim da cobertura. O espaço que antes era apenas um refúgio da solidão dele, agora se transformava em um lugar de encontro, de planejamento, de sonhos compartilhados. Sabe o que mais me impressiona? Helena comentou, observando a cidade lá embaixo. Como as pessoas têm capacidade de recomeçar, de se reinventar, quando damos a elas uma chance real. Montenegro a observou, seu coração transbordando de um sentimento que já não podia, nem queria conter. Como nós fizemos. Como nós fizemos. Ela concordou, seu sorriso iluminando o crepúsculo. E ainda estamos fazendo. Naquele momento, cercados pelo jardim que testemunhara tantas mudanças, ambos compreenderam que a verdadeira reconstrução não estava apenas nos documentos, relatórios ou políticas corporativas. Estava ali, no espaço entre dois corações que haviam aprendido a confiar novamente, a sonhar novamente, a amar novamente. A transformação do Grupo Atenas não passou despercebida pelo mercado corporativo. Em apenas 3 meses, o modelo de gestão transparente implementado por Helena se tornou caso de estudo em importantes escolas de negócios. Empresas de todo o país
enviavam representantes para conhecer o novo sistema. Numa manhã particularmente agitada, Helena conduzia uma apresentação para executivos visitantes no auditório principal. Sua presença no palco era magnética, mesclando a experiência de uma CEO com a humildade de quem conheceu tanto o topo quanto o vale. A verdadeira mudança, ela explicava, não está nos processos ou nas tecnologias, está nas pessoas. Em como escolhemos tratar cada indivíduo como parte fundamental da solução, não do problema. Montenegro, sentado discretamente na última fileira, observava com admiração. Cada palavra dela carregava o peso da experiência vivida. Cada gesto transmitia a confiança de quem finalmente encontrou seu verdadeiro propósito. Após a apresentação, enquanto os visitantes se retiravam impressionados, ele a encontrou, organizando suas anotações. Brilhante como sempre, elogiou aproximando-se. Apenas compartilhando o que aprendi, ela respondeu com modéstia. Com você, inclusive. Comigo? Sim. Helena sorriu, guardando seus papéis. Você me mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza, que às vezes precisamos deixar nossas armaduras caírem para realmente crescer. Montenegro pegou sua mão, um gesto que agora era natural entre eles. E você me ensinou que confiar não significa perder o controle. Às vezes, significa encontrar um equilíbrio melhor. O momento foi interrompido por Santos, que entrou apressadamente com novidades importantes. A Comissão de Valores Mobiliários havia aprovado o novo modelo de governança do grupo, estabelecendo-o como referência para o mercado. E tem mais, Santos continuou, mal contendo o entusiasmo. O programa de reintegração profissional que vocês criaram para executivos que denunciaram esquemas antigos está sendo replicado por outras empresas. Helena e Montenegro trocaram olhares orgulhosos. O programa havia sido ideia dela, oferecer uma segunda chance a profissionais que, como ela própria, haviam sido vítimas ou participantes involuntários de esquemas corporativos. Acho que está na hora, Montenegro comentou suavemente. Helena o olhou curiosa. Hora de quê? De oficializarmos algumas mudanças, ele respondeu, guiando-a até a janela que dava para a cidade. Helena, você transformou não apenas o Grupo Atenas, mas minha vida inteira. Não quero mais que seja apenas nossa diretora de compliance. O coração dela acelerou antecipando o que viria a seguir. Quero que seja minha sócia, ele continuou. Não apenas nos negócios, mas na vida. Em tudo. Os olhos de Helena brilharam com emoção contida. Tem certeza? Isso vai gerar mais comentários que qualquer outra decisão que já tomamos. Absoluta. Montenegro sorriu, aquele sorriso que agora aparecia com frequência em seu rosto. Além disso, desde quando nos importamos com comentários? A risada dela ecoou pela sala, leve e verdadeira. Nunca imaginei naquele primeiro dia como sua governanta que chegaríamos aqui. Eu também não, ele admitiu. Mas agora não consigo imaginar outro caminho. O sol da tarde banhava a cidade lá fora, criando reflexos dourados nos prédios de vidro. Era um novo dia, um novo começo. Mais um entre tantos que haviam compartilhado nos últimos meses. Então, ele perguntou, aceita? Helena o encarou, seus olhos verdes transbordando de certeza. Aceito. Todos os desafios, todas as aventuras, todos os recomeços. Naquele momento, enquanto o mundo corporativo lá fora continuava seu ritmo frenético, duas pessoas que haviam conhecido as maiores alturas e as quedas mais profundas encontravam algo mais valioso que qualquer império empresarial: a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade, construir qualquer sonho, transformar qualquer realidade. O outono pintava a cidade com tons dourados quando o Grupo Atenas anunciou sua maior transformação até então. No auditório principal, lotado de jornalistas e executivos do mercado, Montenegro e Helena apresentavam o projeto que vinham desenvolvendo secretamente nos últimos meses. O Instituto Atenas de Desenvolvimento Profissional, Montenegro anunciou, sua voz carregando o peso da emoção contida. Será um centro de formação e reintegração para profissionais que, como muitos de nós, precisam de uma segunda chance.
Helena assumiu a apresentação, projetando imagens do projeto arquitetônico. Um edifício moderno com espaços amplos e transparentes, simbolizando a nova era que estavam construindo. Este instituto não será apenas um centro de treinamento, ela explicou, seus olhos brilhando com paixão. Será um lugar de transformação, onde experiências dolorosas se transformam em sabedoria, onde erros do passado viram lições para o futuro. O projeto era ambicioso. Programas de mentoria, cursos de ética empresarial, suporte psicológico e, principalmente, oportunidades reais de recomeço. Cada detalhe havia sido pensado a partir das experiências pessoais de ambos. E o mais importante, Montenegro continuou, o Instituto será gerido por um conselho independente, formado por profissionais que viveram suas próprias histórias de queda e redenção. Na primeira fila, Santos sorria orgulhoso. Ele seria um dos membros deste conselho, sua lealdade e integridade finalmente reconhecidas de forma oficial. Após a apresentação, enquanto os jornalistas se dispersavam, Helena encontrou Montenegro no Jardim da Cobertura, seu lugar favorito, para reflexões importantes. Sabe o que mais me emociona neste projeto? Ela perguntou, observando o pôr do sol. Como transformamos nossas cicatrizes em pontes para outros. Montenegro se aproximou, envolvendo seus ombros com carinho. Você me ensinou isso, lembra? Que nossas histórias mais dolorosas podem ser justamente o que alguém precisa ouvir. O vento suave agitava as flores do jardim, trazendo o perfume que agora ambos associavam a recomeços. Ali, naquele mesmo espaço onde um dia ela havia sido apenas uma governanta e ele um executivo solitário, nascia algo muito maior que eles mesmos. Recebi uma carta hoje, Helena comentou após um momento de silêncio. De Laura. Montenegro tensionou levemente, mas manteve a calma. E o que ela diz? Ela quer participar do programa de reintegração, Helena respondeu, sua voz mesclando surpresa e serenidade. Diz que o tempo na prisão a fez refletir sobre suas escolhas. E o que você pensa sobre isso? Helena se virou para encará-lo, seus olhos verdes repletos de sabedoria. Penso que se nós recebemos uma segunda chance, quem somos nós para negá-la a outros? Montenegro sorriu, reconhecendo naquela resposta a mesma compaixão que o havia conquistado meses atrás. Você nunca deixa de me surpreender. É porque nunca deixo de me surpreender também, ela respondeu com um sorriso. Cada dia é uma nova descoberta, um novo aprendizado. O sol mergulhava no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Lá embaixo, a cidade pulsava em seu ritmo constante, alheia às transformações profundas que aconteciam no alto daquele edifício. Montenegro. Helena chamou suavemente. Você se arrepende de alguma coisa? Ele ponderou por um momento, seus olhos percorrendo o jardim que havia testemunhado tantas mudanças. Me arrependo de ter demorado tanto para entender que proteção não é o mesmo que prisão. Que controle não é o mesmo que segurança. E agora? Agora? Ele sorriu pegando sua mão. Agora sei que algumas coisas precisam ser perdidas para que outras, muito mais valiosas, possam ser encontradas. O telefone de Helena vibrou. Mais uma mensagem sobre o Instituto. Executivos de todo o país já demonstravam interesse em participar, em compartilhar suas próprias histórias de queda e redenção. Criamos algo maior que nós, ela comentou, guardando o celular. Não, Montenegro corrigiu gentilmente. Criamos algo melhor que nós. Algo que vai continuar transformando vidas muito depois que não estivermos mais aqui. O crepúsculo lançava sombras longas pelo jardim, mas pela primeira vez em suas vidas, nem Montenegro nem Helena temiam a escuridão. Haviam aprendido que às vezes é preciso atravessar a noite mais escura para encontrar a aurora mais bela. O inverno chegou à cidade, mas o clima dentro do Instituto Atenas era de primavera constante. 6 meses após sua inauguração, o espaço já pulsava com histórias de transformação. Nos corredores amplos e iluminados, executivos que um dia ocuparam o topo do mundo corporativo, agora aprendiam a reconstruir suas vidas
com humildade e propósito. Helena caminhava por esses corredores todas as manhãs, parando para conversar, com cada aluno, cada professor, cada funcionário. Sua presença carregava uma mistura única de autoridade e acolhimento, a mesma que havia transformado a vida de Montenegro tantos meses atrás. A nova turma começa hoje, ela comentou, entrando, no escritório que agora compartilhava com Montenegro. Não mais no 40º andar do edifício Atenas, mas no coração do instituto que haviam criado juntos. Quantos alunos? Ele perguntou, erguendo os olhos dos documentos que analisava. 35, ela respondeu com um sorriso, incluindo Laura. Montenegro deixou os papéis de lado, dando total atenção a Helena. Como ela está? Diferente, Helena refletiu, sentando-se na poltrona ao lado dele. Há uma humildade genuína em seus olhos agora. O tipo de humildade que só vem depois de perder tudo e descobrir que tudo não era o que realmente importava. Pela janela, podiam ver o jardim do instituto, uma réplica ampliada daquele que existia na cobertura. Ali, alunos e professores se reuniam para conversas informais, compartilhando experiências e sonhos renovados. Sabe o que mais me impressiona? Montenegro comentou, observando a cena. Como cada história que chega aqui é única, mas todas compartilham a mesma essência, a busca por redenção. Helena sorriu, reconhecendo nas palavras dele o mesmo processo de transformação que ambos haviam vivido. É porque todos nós, em algum momento, precisamos de alguém que enxergue além das nossas máscaras. Como você fez comigo? Como fizemos um pelo outro? Ela corrigiu suavemente. O interfone tocou. Era Santos, agora diretor executivo do Instituto, anunciando que a cerimônia de abertura estava prestes a começar. No auditório, 35 rostos aguardavam, ansiosamente, cada um carregando sua própria bagagem de erros e esperanças. Montenegro e Helena subiram ao palco de mãos dadas, não mais preocupados com aparências ou protocolos. Haviam aprendido que a verdadeira força está na vulnerabilidade compartilhada. Bem-vindos ao Instituto Atenas. Helena começou, sua voz alcançando cada canto da sala. Cada um de vocês está aqui por uma razão diferente, mas todos compartilham o mesmo desejo, o de reescrever sua história. Montenegro assumiu a palavra. Há um ano, eu era um homem que acreditava que controle era sinônimo de poder, que solidão era sinônimo de força. Estava completamente enganado. Os olhos de Laura, sentada na primeira fila, brilharam com lágrimas contidas. Helena continuou. E eu era uma mulher que havia perdido tudo, exceto minha dignidade. Descobri que, às vezes, é preciso perder o mundo para encontrar a si mesmo. Hoje, Montenegro retomou, não estamos aqui como seus superiores ou juízes. Estamos aqui como companheiros de jornada, porque a verdadeira transformação acontece quando deixamos de julgar e começamos a compreender. O silêncio no auditório era profundo, cada palavra encontrando eco em corações que buscavam redenção. Este instituto, Helena concluiu, não é apenas um lugar de aprendizado. É um espaço de recomeços, onde o passado não é negado, mas transformado em sabedoria, onde erros não são correntes que nos prendem, mas degraus que nos elevam. Ao fim da cerimônia, enquanto os novos alunos se dispersavam para suas primeiras atividades, Montenegro e Helena permaneceram no palco vazio. O sol do inverno entrava pelas janelas amplas, criando um jogo de luz e sombra que lembrava aquela primeira manhã na cobertura. Você imaginou que chegaríamos aqui? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Não, ela respondeu honestamente. Mas agora não consigo imaginar nenhum outro lugar onde devêssemos estar. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquelas paredes, algo extraordinário estava acontecendo. Pessoas estavam reaprendendo a confiar, a sonhar, a amar. E no centro de tudo, um casal que havia transformado suas próprias feridas em fonte de cura para outros. Esta não era apenas uma história de amor. Era uma história de renascimento.